Tudo bem, pessoal? Hoje o comentário sobre Ammonite, novo filme dirigido por Francis Lee, que tem distribuição dos Estados Unidos pela Neon. Era um dos mais aguardados dessa temporada para mim e eu fiquei muito feliz, eu gostei muito dessa experiência. Mas eu quero começar esse vídeo de uma forma diferente, eu quero propor uma reflexão para vocês. Eu noto que existe a tendência desde o Festival de Toronto de comparar diretamente Ammonite com o Retrato de uma Jovem em Chamas. Realmente um filme espetacular, um dos meus favoritos de 2019, dirigido pela Céline Sciamma. No entanto, uma coisa é você pontuar mirando um padrão de excelência, que realmente a produção francesa é extraordinária, e outra coisa é você desprezar um filme como Ammonite apenas porque ele não emula classe. Veja, isso tudo é uma questão subjetiva, mas enfim, esse é um argumento que eu venho notando que está sendo utilizado de forma recorrente. Então eu considero um tanto quanto injustas afirmações do tipo, Retrato de uma Jovem em Chamas é muito melhor, Ammonite é uma cópia. Não é tão simples assim. E outra coisa, quem criou essa lei que você só pode ter um filme sobre o mesmo tema a cada época? Da onde saiu isso? Eu fico feliz na realidade ao saber que nós temos duas produções completamente diferentes do ponto de vista de desenvolvimento de narrativa, completamente diferentes do ponto de vista estético, abordagens em torno de personagens totalmente diferentes. O ponto de aproximação seria, então, a temática. É por isso que Ammonite deve ficar para trás? Na minha visão, não. Eu espero que diretores e roteiristas acabem analisando dois filmes de construções diferentes e que acabem se inspirando neles para trazer novas produções, e tenho certeza que a comunidade cinéfila irá ficar muito grata. Então, para fechar esse parênteses, pessoal, eu tinha que fazer esse comentário inicial porque eu noto que o argumento contra Ammonite não leva em conta propriamente o filme, leva em conta a comparação com outra grande produção, e isso é injusto na minha visão. Mas vamos lá. Em Ammonite, Kate Winslet interpreta a paleontóloga inglesa Mary Anning. Com sua mãe doente, ela vende fósseis para turistas, em uma atividade que exige muita dedicação. Certo dia, um homem rico deixa sua esposa, Charlotte, interpretada por Saoirse Ronan, aos cuidados de Mary, que precisa aceitar a oferta por conta dos valores envolvidos. Inicialmente até existe uma grande resistência, mas aos poucos as duas vão se aproximando e desenvolvem uma relação. Ammonite, na minha visão, é uma experiência pautada em detalhes, porque apesar de explorar figuras históricas do século XIX, você tem uma abordagem minimalista, uma abordagem voltada para a exploração de duas personagens, com destaque especial para uma que é interpretada pela Kate Winslet. Com isso, o diretor Francis Lee acaba colocando um tom poético na sua trama, acaba trazendo para a apreciação do público uma narrativa de lento desenvolvimento, onde os sentidos são essenciais, ou seja, muita atenção para um toque, muita atenção para os barulhos, barulho de um passo, um barulho do mar. O que eu quero dizer com isso é que não espere que Ammonite te entregue aquele romance tradicional, não espere que Ammonite te entregue aquela narrativa cheia de diálogos, cheia de personagens secundários apenas para sustentar um argumento principal, apenas para sustentar a paixão de duas personagens. Não, nós podemos dizer que a opção do diretor é de investir menos na história, mais nos sentimentos, mais na análise de como cada mulher é afetada por situações diferentes, seja uma situação específica do trabalho ou mesmo um contato com a natureza. A repetição e o cotidiano em Ammonite são muito importantes. Com essa menor importância para as falas, para as linhas de diálogo, a intuição acaba sendo uma aliada desse filme. A construção e o desenvolvimento dessas protagonistas, portanto, tem um tipo bem diferente do que nós estamos acostumados a ver em outros filmes do mesmo gênero. Poderia exemplificar da seguinte forma: em um romance tradicional, você teria, quem sabe, uma construção e uma aproximação entre personagens em torno de 5 ou 10 minutos. A proposta detalhista e minimalista do Francis Lee, isso é importante ressaltar, acaba esticando essa experiência. Então você tem meia hora de uma abordagem inicial, meia hora para introduzir as personagens. O que eu achei lindo em Ammonite é a forma como o diretor faz um grande despejo emocional pautado no olhar, na importância do olho a olho. E aqui eu abro um outro parênteses. Esse tipo de conexão é muito difícil de você criar e sustentar com o público. Você tem que comprar a experiência que o diretor quer te passar desde a primeira cena. Se você entrou nessa vibe, nessa proposta, maravilha. Eu tenho certeza que você vai se emocionar com Ammonite. Se não, talvez realmente exista esse estranhamento que desde já eu falo, não foi o meu caso. Qual é a base, portanto, para o desenvolvimento de Ammonite? Bom, a construção não se dá apenas por uma troca de determinadas palavras. A construção não se dá apenas pela relação delas com outras personagens na história.
Essa construção é desenvolvida pelo olhar, é desenvolvida com gestos. E eu realmente gostei de como isso foi formatado, como isso foi construído e levado para o público. Para fazer justiça, você até tem a Fiona Shaw, mas que aparece muito pouco. A sua personagem está especificamente voltada apenas para uma narrativa secundária. A sorte do Francis Lee é que ele conta com duas das melhores atrizes do cinema hoje, na minha visão, Kate Winslet e Saoirse Ronan. Quem conduz a relação, quem é a atriz principal desse filme, que merece o maior destaque, é a Kate Winslet. Ela que toma as atitudes e, por conta da formatação da história, ela acaba sendo o foco de Ammonite. A personagem da Saoirse Ronan até toma atitudes em momentos decisivos para a história, mas em determinados momentos, por conta de uma questão criativa, que eu já vou falar sobre, claro, sem spoilers, ela acaba ficando de lado. Então o peso dela na trama acaba sendo menor em comparação com a Kate Winslet. Ainda assim, duas grandes atrizes. O sucesso de Ammonite, na minha visão, passa totalmente por elas. Sobre a parte técnica de Ammonite, pessoal, gostei muito do aproveitamento da trilha sonora aqui. Ela acaba sendo fundamental para desenvolver um romance, é verdade, só que aqui a opção do Francis Lee é diferenciada. Você tem tons minimalistas que servem apenas para suporte, porque a identidade sonora de Ammonite está sustentada, como eu falei, nos barulhos, especialmente do mar. Dentro da leitura de Ammonite como uma poesia visual, a fotografia do Stephen Fontaine, que trabalhou em Jack, eu gosto muito do estilo dele, também é marcante. Nós temos o uso recorrente e especial do plano detalhe e também de closes. Isso tudo, como eu falei para vocês, é feito para sustentar essa importância da troca de olhares e também essa construção da história a partir de simbolismos, a começar pelo título. Então posso falar para vocês, a minha experiência com Ammonite, ela foi muito boa. Tem apenas um pequeno detalhe criativo, porque o filme ele tem uma forte marca na sua primeira hora, na forma como ele te apresenta as personagens, na forma como você entra e como você explora o cotidiano, especialmente da Kate Winslet, e aí a personagem da Saoirse Ronan vai entrando nesse meio. Só que a partir de um determinado momento, justamente no clímax desse filme, existe uma ruptura muito forte que, na minha visão, na minha humilde leitura, acaba destoando do que vinha sendo articulado até então. Por que eu acho que existe essa ruptura? Bom, para sustentar a cena final de Ammonite, eu só me pergunto se ela vai ter o peso que talvez o Francis Lee imaginava que ela teria com o público. Mas enfim, aí é uma questão subjetiva de interpretação de cada um, estou dando apenas o meu ponto de vista. O que eu realmente lamento disso tudo, eu lamento de toda a história de Ammonite, é como foi feita a distribuição desse filme, como os produtores tomaram atitudes erradas em vários momentos. Quem acompanha a temporada de premiações aqui no canal, a cobertura que eu venho fazendo, sabe que Ammonite esteve no Festival de Toronto e que foi um dos filmes onde os produtores não liberaram sessões online para crítica. Qual era o argumento naquela época? Bom, Ammonite é um filme para ser apreciado nos cinemas e eles queriam oferecer esse lançamento nos cinemas, então, a partir de novembro. Com a pandemia, por conta das salas em Los Angeles e das salas de Nova York também estarem fechadas, eles tiveram que revisar esse posicionamento. Acabaram mandando screeners para toda a crítica, o filme lançou em algumas salas dos Estados Unidos e agora chega direto para aluguel. Dentre tanta controvérsia entre Estados Unidos e Reino Unido, eu noto que a Neon acabou deixando de lado Ammonite, sabe? E eu fico pensando se isso é definitivo, porque eles fizeram um grande trabalho em torno do filme em outubro, especialmente quando ele passou por vários festivais com sessões presenciais, ou se apenas é por conta de toda essa época conturbada de pandemia que eles vão tentar ainda assim algum tipo de reconhecimento que seria merecido na temporada de premiações. No mais, se o Francis Lee dizia que a forma correta de apreciar a Ammonite era nas salas dos cinemas, eu fico muito triste por não ter essa experiência. Eu fecho Ammonite com a nota 8. Certo, pessoal? Seria esse o comentário de hoje. Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!